Quem nunca viveu um ciclo repetitivo na sua própria vida? Como é que a gente pode quebrar finalmente esses ciclos e entrar dentro de uma fase nova na nossa existência? É isso que eu vou explicar aqui no vídeo de hoje. Vem comigo e vamos entender como é que a gente pode quebrar com esses padrões repetitivos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou Alexandre Gruber, especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. E se você está chegando aqui porque você é uma pessoa que gosta de estudar muito sobre educação emocional, que está buscando se autodesenvolver, aproveita. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal. Aproveita também, já deixa o seu like. Porque se você não gostar, depois pode dar dislike também, não tem problema nenhum. Mas já deixa o seu like porque ele ajuda muito para que o nosso vídeo também chegue a outras pessoas que, assim como você, também estão nessa jornada de autoconhecimento. E hoje eu quero fazer também um convite super especial para você que já está nessa caminhada de autodesenvolvimento e quer se aprofundar mais. Você também pode se tornar membro aqui do nosso canal. Você se tornando membro, você vai ter acesso a outros vídeos, a outros conteúdos exclusivos, onde a gente vai poder ter uma intimidade um pouquinho maior, onde eu vou estar respondendo também questionamentos de vocês através de outros vídeos com perguntas e respostas, onde a gente vai poder tocar com mais profundidade essas questões particulares aí da sua vida, essas questões que você tem, essas dúvidas que você traz sobre esse processo de autoconhecimento e de educação emocional. Então, se você gosta desse canal e você quer se aprofundar ainda mais, além de ser inscrito, aproveite e se torna membro aqui do nosso canal e mensalmente você vai ter esses conteúdos para a gente ter essa proximidade aqui maior. Mas você que não é membro, pode se tornar inscrito aqui, você sabe que semanalmente a gente tem muito conteúdo aqui para você que busca essa jornada de expansão de consciência. E para você, claro, que está nessa jornada e que já deixou seu like, já fez sua inscrição, hoje a gente tem um tema super especial. Como a gente pode quebrar o ciclo? Qual ciclo a gente está falando? O ciclo desses padrões repetitivos das nossas vidas. Tenho certeza que você que está assistindo aí esse vídeo já percebeu que existem determinadas situações que parecem que se repetem na sua existência. Quantas vezes a gente se depara com algo e a gente sente, por que isso está aqui, está acontecendo de novo? Muitas vezes no trabalho, nos relacionamentos, isso acontece de uma forma muito contínua. Esses padrões, essas repetições de situações, a gente chama de padrões repetitivos, que são aquelas situações semelhantes que frequentemente acontecem nas nossas vidas. Geralmente, padrões muito negativos. Um exemplo muito clássico é aquela pessoa que, por exemplo, diz assim: eu só me envolvo com pessoas indisponíveis. Só aparece na minha vida pessoas que não podem se envolver num relacionamento, que já estão comprometidas, que moram longe, pessoas que talvez não queiram um relacionamento sério. E eu só encontro esse tipo de pessoa. Ou eu só encontro o tipo de pessoas tóxicas, pessoas que me abusam, pessoas que não me valorizam, pessoas que me desrespeitam. Quando a gente percebe que está vivendo uma situação como essa nos relacionamentos, a gente está alimentando um padrão repetitivo que a gente precisa criar. E que a gente precisa, com isso, quebrar. Mas esses padrões, eles não acontecem só na vida afetiva. Eles acontecem também na vida profissional, na nossa vida pessoal. Quem nunca começou uma dieta várias vezes e não conseguiu dar continuidade? Quem nunca iniciou academia e iniciou uma vez, iniciou duas, iniciou três e está percebendo que sempre acaba se auto-sabotando? Todos esses processos repetitivos de situações que acontecem conosco e também de atitudes que nós temos que nos auto-sabotam são esses padrões repetitivos. E hoje eu quero dar uma dica para você de como você pode aprender a reconhecer esses padrões e principalmente quebrar esse ciclo, para que você possa, enfim, viver uma coisa nova na sua vida, para que você possa ter essa realização que você busca. Primeiro ponto que você tem que fazer, que você tem que analisar, você tem que começar a observar quais situações da sua vida que se repetem. Você precisa fazer uma análise profunda.
das áreas da sua vida e perceber quais que são as situações que continuamente acontecem com você, que frequentemente acontecem com você. A minha recomendação é que você escreva essas situações, que você coloque num papel, que você tire um momento da sua vida que você possa refletir profundamente sobre quais situações são essas, para que você possa ter mais claro em quais áreas da sua vida elas estão acontecendo e o que está acontecendo que você já percebeu que você está vivendo situações semelhantes. Quando você fizer isso, eu preciso que você também faça o seguinte questionamento. Agora que você já conseguiu identificar quais situações que são essas, quando que elas estão ali acontecendo, em qual área da sua vida que elas estão acontecendo, eu quero que você faça uma reflexão profunda de qual é a sua participação em relação a essa experiência repetitiva. Qual que é exatamente a sua atuação nesse tipo de experiência? Se você, por exemplo, auto-sabota coisas que são saudáveis para você, como uma dieta, uma academia, ou às vezes o teu estudo, teus planos, teus objetivos, você precisa colocar conscientemente de que você não consegue dar continuidade. Se você percebe que na sua vida aparecem muitas pessoas indisponíveis, mas ao mesmo tempo você dá abertura para essas pessoas, mesmo sabendo que elas não têm condição de se entregarem para esse relacionamento, você precisa admitir que você está dando brecha para que essas pessoas se aproximem. Que às vezes é você que se interessa por esse tipo de pessoas. Então eu quero que você faça uma análise mais consciente da sua participação, do seu papel nesses padrões repetitivos. Porque existe uma frase muito conhecida, que eu gosto muito, que é: o que não se muda se repete. Mas eu gosto de adaptar essa frase para dizer que aquilo que não se cura se repete. Porque a mudança é extremamente necessária. Mas a mudança verdadeira só acontece quando nós reformulamos esses padrões. Quando nós curamos dentro de nós as nossas feridas que alimentavam esse tipo de situação. Então eu quero saber de você. Qual padrão repetitivo você aqui já se identificou? Se você quiser, você pode até deixar aqui nos comentários, porque todos nós temos determinados padrões. Então, identificar quais padrões e qual que é a nossa participação nesses padrões são 2 passos chaves para a gente conseguir a nossa cura, a nossa transformação. Porque enquanto a gente não tem consciência disso, quando a gente acredita que esses fatos acontecem além da nossa vontade, quando a gente acredita que são só coisas externas, que nós somos vítimas, que nós não participamos disso, nós não conseguimos mudar. Porque nós estamos acreditando que isso é algo alheio a nós. Quando nós refletimos sobre isso e trazemos também a nossa parcela de responsabilidade, nós trazemos a mudança para as nossas mãos. E aí nós temos o terceiro elemento, que é o elemento de cura, que é quando nós começamos a identificar esse processo e a trabalhar em cima desse processo. Porque agora o que eu vou dizer é muito importante. Se você tem um padrão repetitivo na sua vida, é porque tem algo ali que está alimentando esse padrão. Ou seja, tem uma atitude sua que está alimentando ele e que precisa ser curado. Então, por detrás dessa pessoa que, por exemplo, se envolve com pessoas que não são muito boas, com pessoas indisponíveis, com pessoas tóxicas, você tem que identificar qual que é o aspecto seu que está criando uma ligação com essas pessoas. Será que é a sua carência? Será que é a sua falta de amor próprio? Ou será que você se envolve com pessoas indisponíveis porque no fundo você tem medo de se relacionar com outras pessoas e assim você se relacionando com pessoas indisponíveis, você acaba não enxergando esse medo e não trabalhando esse medo? Será que por detrás dessa autossabotagem no seu estudo, na sua academia, na sua dieta, no seu progresso pessoal, será que não existe também um medo da realização? E aí você vai me perguntar, mas por que eu teria medo da realização? Muitas vezes a gente tem, porque por detrás de toda realização existe uma responsabilidade. Ou seja, se eu quero, por exemplo, uma promoção profissional, eu vou ter uma nova carga de responsabilidades, eu vou ter que assumir uma nova postura, e às vezes eu não quero de verdade isso. Então, muitas vezes eu saboto meus próprios processos. Por quê? Porque eu estou tão acostumado também
a ficar na minha zona de conforto, ou seja, estou acostumada a não precisar ter novos estímulos, novas atitudes, que eu acabo até me auto-sabotando. Então, por detrás desse padrão repetitivo, muitas vezes tem essa crença de não merecimento, muitas vezes falta realmente essa entrega, ou muitas vezes nesse processo falta o quê? Falta o foco. O foco naquilo que você realmente quer a longo prazo e não só nos prazeres instantâneos. E isso é importante por quê? Porque quando a gente começa a observar o que tem por detrás das nossas atitudes que estão cooperando para essa situação repetitiva, a gente encontrou o ponto que precisa ser curado. Porque enquanto esse ponto não for transformado, ele não for curado, as situações elas vão se repetir. E por que elas vão se repetir? Porque é como se fosse um recado da vida, nos apontando exatamente o que precisa ser transformado. Porque a vida só vai nos trazer algo diferente quando nós temos uma atitude diferente. Mas não adianta eu mudar tudo, mas não mudar aquele ponto central. Então, se eu percebo que eu estou me relacionando com pessoas disponíveis, mas eu quero realmente um relacionamento, eu tenho que, antes de tudo, trabalhar, às vezes, os meus medos. Eu tenho que, antes de tudo, trabalhar meu amor próprio e minha autoestima. Eu tenho que, antes de tudo, entender a responsabilidade que um relacionamento traz. Sentir se eu estou nessa fase, se é isso que eu quero realmente para a minha vida e se eu estou pronto para viver isso com alguém que realmente pode se comprometer. Então, olha quantos aspectos eu preciso trabalhar dentro de mim antes de vivenciar isso fora. Mas é quando eu consigo trabalhar isso dentro, quando eu começo a me aprofundar, eu começo a dar abertura para esse padrão ser quebrado. E esse exemplo clássico, ele serve para tudo na vida. Então, no momento que você identifica o que está criando uma resistência em relação àquilo que você diz que você quer mudar, em relação àquilo que você diz que você quer viver, você encontrou o ponto central que precisa ser reformulado para que o padrão possa ser quebrado. Porque, no fundo, somos nós que alimentamos esse padrão. Quando nós tomamos consciência disso, nós mudamos e nós transformamos. E é esse convite que eu te faço. Chegou o momento de você quebrar esse padrão. Faz essa análise, segue esses passos e começa essa jornada, que é, claro, passo a passo. Às vezes a gente precisa de ajuda, às vezes a gente precisa de uma busca profissional que nos auxilie nisso. É por isso que eu tenho também aqui o curso da Jornada dos Recomeços, que é um curso que ajuda você a quebrar ciclos antigos e a recomeçar. Se você está buscando, então, esse auxílio também, e você quiser conhecer, o link está aqui na descrição desse vídeo, você pode conhecer a Jornada dos Recomeços, que pode ser uma ferramenta muito legal para essa sua transformação pessoal, uma quebrar esses ciclos repetitivos na sua vida. Porque lembre-se, aquilo que não se cura, se repete. Mas quando a gente consegue curar esse ponto, você pode ter certeza que a nossa vida se transforma. Afinal de contas, é dentro de nós que se abrem as portas da mudança. E é esse convite que eu faço para você. Chegou o momento dessa transformação. Porque, como eu sempre digo, a vida começa dentro de nós.